Mais uma vez, boa noite, igreja. Mais uma vez, boa noite, igreja. Que a graça e que a paz de Cristo sejam com todos. Muito bom. Meus irmãos, nós estamos nessa série de mensagens, como foi, como deve ser, onde nós estamos vendo o livro de Atos, os apóstolos. Nós sabemos que o livro de Atos foi escrito por Lucas, o evangelista Lucas escreveu o evangelho de Lucas, destinado a Teófilo, um romano, que muito provavelmente ajudava o ministério de Lucas. E hoje nós veremos a segunda parte do discurso de Pedro. O Espírito Santo havia descido no dia de Pentecostes, e o povo não estava entendendo o que estava acontecendo, e Pedro começa a explicar o porquê daquilo. E no sermão passado nós vimos a primeira parte, hoje nós leremos a segunda parte, que está lá em Atos capítulo 2, dos versos 22 até o verso de número 36. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 2, dos versos 22 até o verso de número 36. Diz assim a palavra de Deus: Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós, com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. Vós o matastes, crucificando pelas mãos de ímpios. E Deus o ressuscitou, quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Pois Davi fala sobre isso: eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso o meu coração se alegrou e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Irmãos, concedei-me dizer vós com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado, e o seu túmulo está até hoje entre nós. Sendo ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com o juramento de que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos somos testemunhas disso. Portanto, exaltado à direita de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vedes e ouvides. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Abaixe sua cabeça. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra nesse momento, Deus, e nós clamamos, Pai, a ação do Teu Santo Espírito, que abra nosso coração, Senhor, abra nosso entendimento, para que nós possamos, Deus, compreender as verdades que estão aqui, contidas nesses versos, Deus, e que isso possa ressignificar a nossa vida de dentro para fora, para que nós possamos sair daqui, Deus, bem melhores que nós entramos. Fale poderosamente o nosso coração, Deus, é o que nós te pedimos, no nome santo e precioso de Jesus, amém. Meus irmãos, nós vimos no sermão passado, na primeira parte do discurso de Pedro, no dia de Pentecostes, onde ele explica o porquê que aquilo tudo estava acontecendo. O barulho que o povo ouviu da descida do Espírito, dos discípulos falando em outros idiomas, para que os estrangeiros que estavam presentes ali, eles entendessem as grandezas de Deus. E Pedro vai explicar principalmente para aqueles que não eram estrangeiros, aqueles que eram os locais, os judeus, e que não estavam entendendo os idiomas que estavam sendo ditos ali, dizendo que os discípulos estavam embriagados. Pedro então começa a explicar para eles, e também para mim e para você,
o que vinha ser o primeiro sermão cristão da história. Primeiro sermão cristão de toda a história foi esse a qual Pedro proferiu no dia de Pentecostes. E hoje veremos a continuação desse sermão, dessa explicação. Amém? E Pedro inicia a segunda parte do seu sermão fazendo menção que o povo de Israel havia matado a Cristo. Irmãos, mantenha a sua Bíblia aberta, por favor. Leia novamente comigo os versos 22 e verso 23. Homens israelitas, escutai estas palavras. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com milagres, feitos extraordinários e sinais, que Deus realizou entre vós por meio dele, como bem sabeis. Ele, que foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o pelas mãos de ímpios. Meus irmãos, os líderes religiosos de Israel diziam que Jesus era um endemoniado. Nós vemos isso nos evangelhos. E Pedro aqui no verso 22 afirma que Jesus era aprovado por Deus, pois havia feito grandes milagres, feitos extraordinários e sinais que Deus havia operado através dele. Uma vez que Cristo na sua condição humana, mas sem deixar de ser Deus em essência, o Pai lhe concedia todo o poder e autoridade. Todos os milagres realizados por Jesus, curas, ressurreições, expulsão de demônios, andar sobre as águas, multiplicar pães e peixes, transformar água em vinho, enfim, todos os milagres relatados no Evangelho têm como objetivo a confirmação de Deus, que Jesus, ele é o Cristo. E Pedro vai continuar dizendo no final do verso 22, como vocês bem sabem, como bem sabeis. Ou seja, eles sabiam de tudo isso. Eles eram conscientes de absolutamente tudo. E por que Pedro ele está dizendo isso? Porque como ali tinha judeus residentes em Jerusalém e também povos vindos de todas as regiões, Pedro lembra que os milagres não foram feitos apenas ali em Jerusalém, mas feitos na Galileia, ele fez em Tiro, ele fez em Sidom, Cristo fez em Decápolis, em Samaria, toda aquela região Jesus visitou durante 3 anos do seu ministério. Portanto, aquela multidão sabia do que Pedro estava falando. E é claro que as multidões, elas estavam interessadas naquilo que elas podiam se aproveitar de Jesus. E os religiosos diziam que aquilo era feito pelo poder de quem? De Satanás. Mas Pedro está afirmando que era Deus agindo através de Cristo, comprovando que ele de fato era o Messias esperado por todos. Mas apesar de todas essas provas, todas as evidências, a nação de Israel o rejeitou e o mataram, conforme diz o verso 23. E Pedro faz questão de lembrar que o Cristo a qual eles mataram, assim o fizeram pelo tipo de morte mais cruel possível. A mais abjeta, a mais cruel de todo o Império Romano, que era o quê? A crucificação. Eles podiam tê-lo o quê? Apredejado, enforcado, decapitado ao fio da espada, como era muito comum entre os romanos, mas eles optaram por quê? Pelo pior jeito, a morte de cruz. E embora quem havia crucificado Jesus fossem os romanos, Pedro aqui coloca a culpa nos judeus. Pois foram eles que conspiraram, denunciaram Jesus falsamente, levaram ele às autoridades romanas e pediram que ele fosse morto, sob a acusação de revolta contra o império. Quando, na verdade, era por pura inveja de Jesus. Por conta do prestígio, da popularidade que ele alcançava a cada dia. Enfim. Medo dos religiosos de perder o quê?
o poder. O poder. E Pedro ainda diz que eles o rejeitaram, o mataram, entregando Cristo a homens ímpios. E aqui, claramente, Pedro faz referência a quem? A Pilatos. Que apesar de poder salvar Jesus, decidiu fazer a vontade de quem? Do povo. E também os soldados romanos que zombaram, escarneceram, feriram e mataram a Cristo. Mas o detalhe aqui está um pouco antes do verso 23, onde Pedro diz: ele foi entregue pelo conselho determinado e pela presciência de Deus. O que isso quer dizer? Preste atenção. Significa que a soberania de Deus não isenta o homem de suas escolhas e das suas decisões. Deus, na sua presciência, ele já havia decretado todo o plano de redenção, de salvação do homem, onde Cristo haveria de passar por tudo que ele passou, para que isso fosse possível. E Deus, ele fez isso de uma forma que não tirou a responsabilidade de todos. Os judeus, de Pôncio Pilatos, dos soldados romanos. E aqui vem a parte importante para mim e para você. Deus continua a agir assim comigo e com você nos dias de hoje. Em sua soberania, em sua onisciência, Deus não isenta da responsabilidade de responder ao seu chamado, de responder à sua graça, de se dobrar a sua misericórdia na minha e na sua vida. Amém, igreja? Amém. Portanto, paremos de brincar com Deus. Paremos de brincar com Deus. E tome a sua decisão. Pare de viver com um pé no mundo e um pé dentro da igreja. Essa é a vontade de Deus para mim e para você como igreja. Amém? Deus sabe quem fará parte do seu reino. O que isso não isenta a nossa responsabilidade em desejar fazer parte do reino. Não brinque com isso. Nós seremos julgados por todas as nossas decisões e escolhas. Seremos julgados pelo que fizemos, as coisas certas e as coisas erradas. Mas no final irá sempre prevalecer a vontade soberana de Deus. Portanto, volte-se ao Senhor enquanto ainda tem tempo. Amém, igreja? Amém. Mas aí você pode estar perguntando: como Deus ele é soberano em tudo na minha vida, o que ele determinou já irá acontecer? Como que isso é possível se eu sou responsável pelas minhas decisões? Meus irmãos, a única resposta que tanto eu quanto qualquer pastor sério, que se esforça para compreender as Escrituras, nós diremos: eu não sei. Não sei. Eles também não sabem. O que eu sei é que é assim. Essa é a vontade de Deus revelada na sua palavra, para mim e para você. Esse mistério, ele não compete a mim e a você, a minha e a sua sapiência. Eu apenas creio em Cristo, que Ele é soberano sim, que tudo está debaixo do seu controle, tudo está na sua onisciência. Mas também eu tenho a minha parte, que é a responsabilidade nas minhas decisões e escolhas. Apesar de saber que tudo já foi decretado na minha e na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte: onde a Bíblia se cala, nós devemos nos calar também. Não queira medir Deus por nós mesmos. Ele é capaz de fazer isso e nós não temos condição de compreender. É simples assim. Mas Ele é fiel, Ele é justo e amoroso. E pede o quê? Para mim e para você confiarmos nele. Amém, igreja? Amém. E Pedro continua, leia comigo o verso 24. E Deus o ressuscitou,
quebrando as algemas da morte, pois não era possível que fosse detido por ela. Aleluia. Meus irmãos, todo aquele que morre, todo ser humano que morre, ele está algemado, acorrentado, aprisionado. Basta ir no sepulcro dele, no túmulo. Todos estarão lá, amarrados pela morte. Mas isso não aconteceu com Cristo. Ao terceiro dia, Deus quebrou as algemas da morte, e Ele ressuscitou, Ele venceu a morte, pois não era possível que Ele fosse detido por ela. É o que diz o final do verso 24. E por quê? Porque havia uma profecia que isso seria assim. Leia comigo os versos 25 até o 28. Pois Davi fala sobre isso. Eu sempre vi o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exultou. E além disso, o meu corpo repousará em esperança, pois não deixarás a minha vida no túmulo, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, tu me encherás de alegria na tua presença. Meus irmãos, assim como Pedro fez lá na escolha de Matias como mais um dos apóstolos, substituindo Judas, citando o quê? O Antigo Testamento, aquele faz o quê? A mesma coisa. Pedro cita as palavras de Davi no Salmo 16. Depois se marca aí, você lê em casa. Essa passagem é uma das referências mais claras no Antigo Testamento sobre a esperança da ressurreição. E aqui temos alguns pontos que nós devemos olhar. Primeiro, Davi sempre via o Messias diante dele. Verso 25, eu sempre via o Senhor diante de mim, pois está à minha direita, para que eu não seja abalado. Davi estava sempre vendo o Messias diante dele, vivo. Vivo. Segundo ponto, por isso a esperança de Davi, ela também era viva. Verso 26, leia aí. Por isso meu coração se alegrou, e a minha língua exultou, e além disso o meu corpo repousará em esperança. O que isso significa? Davi tinha essa esperança após a morte. O seu corpo repousaria em esperança. Mas esperança do quê? Esperança de ressurreição. Davi sabia que a morte não era o fim. Havia muito, mas muito além disso. E por quê? Verso 27. Porque não deixarás a minha vida no túmulo. Ou seja, eu não ficarei morto para sempre. Depois ele diz, nem permitirás que o teu santo sofra deterioração. Meus irmãos, quem que é o santo aqui? É Davi? Sim ou não? Não. Se você olhar a palavra santo aí, está com S minúsculo ou maiúsculo? É o Senhor. É o Messias. Davi está dizendo que Deus não permitirá que o corpo do Messias se deteriorasse, virasse pó. Aqui há uma pressuposição que o Messias iria morrer. Mas também havia uma pressuposição que ele não ficaria morto. E veja só a esperança de Davi. Leia o verso 28. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida. Tu me encherás de alegria na tua presença. E por que Davi está falando de ressurreição do Messias e não da dele? Verso 29, leia comigo. Irmãos, concedei-me vos dizer com clareza que o patriarca Davi morreu e foi sepultado. O seu túmulo até hoje está entre nós. Meus irmãos, aqui Pedro começa a explicar o Salmo 16, que ele acabou de citar. Pedro diz que Davi morreu
e ele foi sepultado. E aquele povo todo que estava ali, diante do acontecimento do Pentecostes, sabia onde Davi estava enterrado. Portanto, Davi havia experimentado a deteriorização do seu corpo. O seu corpo voltou sim para o pó. E por que Davi fala de ressurreição do Messias e não da dele? Porque Davi era um profeta. Nós não podemos perder o olhar disso. E um profeta, ele não fala só de si. Verso 30. Sendo ele profeta e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que faria um dos seus descendentes assentar-se no seu trono. Deus havia revelado a Davi que a sua descendência, na linhagem dele, o Messias haveria de vir e se assentaria para sempre no seu trono. E sendo para sempre, não poderia ser alguém que morresse, né? Mortal, mas o próprio Cristo. Verso 31. Davi previu isso e falou da ressurreição de Cristo, cuja vida não foi deixada no túmulo e cuja carne não sofreu deterioração. Pedro, citando a profecia de Davi, diz que aquela gente toda, que Jesus, o Messias, o Cristo enviado por Deus, e que eles rejeitaram e mataram, não se pode encontrar o seu corpo como o de Davi, numa sepultura. Porque Jesus é ressurreto, é vivo, e agora se assenta à destra de Deus Pai. Amém, irmãos? E agora aqui no verso 32, Pedro diz que assim como Davi predisse a ressurreição de Jesus, ele diz também que é testemunha disso. Lê comigo o verso 32. Foi a este Jesus que Deus ressuscitou, e todos nós somos testemunhas disso. Olha o que ele faz aqui. Depois de apelar para o testemunho das Escrituras, Pedro então vai dar o seu próprio testemunho. Ele diz: tanto eu quanto os demais, que vocês acham que estavam bêbados, nós somos testemunhas da ressurreição de Jesus. Nós estivemos com ele durante 40 dias após a ressurreição. Ele nos ministrou os mistérios de Deus, ele nos revelou a vontade do Pai, ele nos disse o que haveríamos de fazer, e nos prometeu que enviaria o Espírito Santo. E agora ele chegou. Ele veio exatamente como Jesus havia prometido. E nós somos testemunha que ele está vivo, conforme Davi escreveu no Salmo 16. Amém, igreja? Pedro vai falar agora que a descida do Espírito Santo era a prova da exaltação de Jesus. Leia comigo o verso 33. Portanto, exaltado à direita de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou o que agora vocês vê e o que vocês ouvem. Meus irmãos, esse verso aqui nos mostra que Cristo, ele foi colocado no lugar de maior honra e glória de todo o universo. E recebeu todo o poder nos céus e na terra. A sua exaltação é a coroação de toda a sua obra salvadora. Desde a encarnação, o seu ministério, o sofrimento que passou, morte, ressurreição, ascensão e glorificação. Ele terminou a sua obra redentora. E agora, recebendo do Pai a promessa do Espírito Santo, ele derramou sobre todos os seus discípulos. E falando à multidão, Pedro diz: é isso que vocês estão vendo, e é isso que vocês estão ouvindo. E para confirmar essa exaltação de Cristo, Pedro vai citar uma outra passagem do Antigo Testamento, outro salmo de Davi, agora o Salmo 110. Para confirmar a exaltação de Jesus. Lê comigo os versos 34 e 35. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio afirma: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita,
até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Meus irmãos, vamos entender esse verso aqui um pouquinho mais a fundo. Quando o Salmo diz, porque Davi não subiu aos céus, os testemunhos de Jeová gostam muito dessa passagem aqui. Sabe para quê? Para dizer que depois da morte, ninguém vai para o céu. Eles usam esse contexto aqui. Ele diz, está aqui, ó. Davi não foi para o céu. É como se diz, texto fora do contexto vai virar o quê? Pretexto. É óbvio que o céu aqui, qual Pedro está falando, é o lugar mais alto, a destra, a direita de Deus Pai, onde Cristo foi assentado. É óbvio, é claro que Davi não foi para lá. Nem Davi, nem ninguém subiu onde Cristo está à direita de Deus. Davi, ele está ao redor do trono, em meio à multidão dos salvos pelo Senhor, que louva e adora o Cordeiro que está sentado no trono, junto com Deus Pai. Com certeza Davi não está lá. Mas Davi afirma que o Cristo estaria. O Senhor, Deus Pai, disse ao meu Senhor, Jesus Cristo, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos como estrado dos teus pés. Infelizmente, os testemunhos de Jeová não entenderam isso. Mas o texto é muito, muito claro. E Pedro vai concluir. No verso 36, leia comigo. Portanto, toda a casa de Israel fique absolutamente certa de que esse mesmo Jesus, a quem crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Amém. Pedro está dizendo àquela gente que conforme foi dito por João Batista, conforme foi dito pelo profeta Joel, conforme foi dito pelo próprio Senhor, isso aconteceu agora. Aquele a qual vocês colocaram naquela cruz, Deus o ressuscitou. E o exaltou à mais alta posição nos céus e na terra. E a prova disso é que a promessa se cumpriu. O Espírito Santo veio, nos foi enviado. E o que nós podemos tirar de aplicação para as nossas vidas sobre o entendimento dessa passagem aqui? Meus irmãos, muitas coisas importantes nós podemos trazer para mim e para a sua vida. Mas eu gostaria hoje de focar na relação entre a soberania de Deus e a responsabilidade do homem. Quando nós oramos, ou quando nós evangelizamos, ou pregamos a palavra de Deus, nós fazemos isso sabendo que as pessoas estão nos escutando, que elas podem tomar decisões, e que são capazes de fazer o quê? As suas escolhas. Por isso nós oramos a Deus para que elas se convertem. Nós oramos, nós falamos, nós pregamos, e eles podem refletir ao ouvir o chamado de Deus. Isso pode fazer sentido a eles. E eles são capazes do quê? De tomar suas decisões, de fazer as suas livres escolhas. E na prática, como que isso aqui funciona? Muito bem. Funciona muito bem. Porque depois de nós fazermos isso, nós oramos a Deus e dizemos: Senhor, agora está nas tuas mãos. Eu ficarei em paz. O que eu podia fazer foi feito. Agora, a dependência total é somente da sua vontade. Não é assim que nós fazemos? Mas a pergunta que fica é: será que nós, como igreja, nós já fizemos a nossa escolha? Falando como igreja, será que nós fizemos a nossa escolha? Será que nós já tomamos a nossa decisão? Porque acredito eu que, se você está aqui,
ouvindo há 40 minutos a Deus falar com você, alguém deve ter dito exatamente sobre o que eu estou falando aqui. E essa pessoa ela deve ter orado a Deus e entregue a sua decisão nas mãos de Deus. E você veio. Você está aqui. Mas e a sua decisão? Você tomou? A sua escolha, você já fez? Deus é soberano nas nossas vidas? Sim. Sim. E em sua soberania, Ele usa a minha e a sua decisão para abrir as portas do seu reino ou abrir os portões do inferno. E aí, qual que vai ser a sua escolha? Qual vai ser a sua decisão? E por que eu falo isso com a igreja? Porque pé no mundo e pé na igreja são 2 pés no mundo. Não brinque com Deus. Ele está dando todas as chances necessárias para que você tome a sua melhor decisão, a decisão mais importante da sua vida, a decisão de não apenas de ouvir uma mensagem, mas a decisão de experimentar como é boa, perfeita e agradável a vontade dele para a minha e para a sua vida. Não brinque com isso. Abre mão do seu desejo pelo mundo, abre mão pelo seu desejo pelo pecado. Abre mão do amor pelas coisas materiais. Lance tudo isso longe de você. Afasta isso da tua vida. Porque isso vai afastar você de Deus. E tome a sua decisão. Decida. Decida. Decida dar ouvidos ao bom pastor que te chama. Decida dar ouvidos ao Espírito Santo de Deus que te chama. Decida você levar uma vida com Deus a sério. Meus irmãos, a largada já foi dada. Jesus, Ele já cumpriu a sua obra redentora. Ele já veio, ensinou, padeceu, mas foi levado aos céus pelo Pai, ao mais alto posto, seja no céu, seja na terra, e Ele foi dado toda a autoridade, todo o poder sobre tudo que existe na criação, sobre tudo que existe no universo. E apesar de toda essa glória, de toda essa majestade, de todo o poder que há em Cristo, Ele pergunta para mim e para você: qual que é o lado que você quer ficar? O lado de dentro ou o lado de fora? E aí, irmão? Quando Pedro disse que foram os judeus que colocaram Cristo para morrer naquela cruz, quando Pedro disse que foram aquelas pessoas que mataram Jesus, na verdade, isso faz um apontamento para mim e para você. De certa forma, nós também fazemos parte dessa multidão. De certa forma, nós também colocamos Cristo naquela cruz. Justamente por tudo aquilo que condenaria o Senhor à morte. Não à morte física, pois Ele é Deus. E sabia que iria ressuscitar no 3º dia. Mas pela morte de espírito, quando Deus o abandona naquela cruz, por conta da minha e da sua vida de pecado, de certa forma fomos nós que colocamos o Senhor pendurado lá. E apesar disso, Ele é tão maravilhoso em graça, Ele é tão maravilhoso em misericórdia, e com todo o poder dado a Ele por Deus, lá do mais alto dos céus, à destra de Deus Pai, com apenas uma palavra, Ele poderia lançar condenação eterna sobre todos nós. E mesmo assim, Ele pergunta a mim e a você: de que lado que você quer estar? Que amor é esse, Senhor? Ele já foi. O Espírito Santo já veio. E o tempo está se esgotando. E a pergunta que fica é: você de fato já tomou a sua
decisão? Ou você prefere confiar na sua sorte, no seu entendimento, na sua inteligência ou nas coisas que você possui? O que falta a você, meu irmão? O que falta a você, minha irmã? O que falta? Cristo está dando uma chance para você se voltar a Ele. Cristo está dando a oportunidade para você se render aos pés dEle. Eu sei o que falta a cada dia. Sabe o que falta? Tempo. Tempo. Não perca mais tempo. Aproveite as oportunidades que Deus está lhe dando e volte-se a Ele, enquanto lhe resta pouco tempo. A morte, ela não é um fim em si mesmo. Há muito mais do lado de cá do que do lado de lá do que do lado de cá. Aqui é como névoa ao sol, breve, passageira. Lá poderá ser a eternidade, junto àquele que o ama e quer se relacionar intimamente com você, verdadeiramente com você. Mas também poderá ser a eternidade longe de Deus, onde a dor, o tormento, a angústia nunca cessará. E essa angústia, preste atenção, essa angústia vai aumentar a cada dia, a cada mês, a cada século, milênio, eras e eras. Sabe por quê? Porque você vai ter a consciência de que você não se decidiu a tempo. Restará lembranças da oportunidade da decisão de escolha que foi te dado e que você não aproveitou. Amados, volte-se a Deus. Volte-se ao Senhor. Ouça a voz de Cristo. Nossa parte nós faremos. Falaremos, pregaremos e oraremos a Deus, entregando tudo em suas mãos. Mas essa decisão, a palavra de Deus diz que compete somente a mim e a você. Amém? Não brinque com isso. Não mantenha seu pé aqui, seu pé lá fora. Isso não é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. O desejo de Deus é que você se firme a cada dia em Cristo, para que Ele seja visto através de tudo que você fizer, agir e pensar. Para que as pessoas aí fora sejam ministradas pelo Evangelho sendo visto de forma viva na sua vida, como é Cristo à destra do Pai. Amém? Leve Deus a sério. Abaixe sua cabeça.